Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial que me foi enviado pelo autor. O quê? Uau! Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, Eric, por ter me enviado o seu livro. Hoje a gente vai falar sobre Cartas de Sangue e Outras Histórias de Violência Gratuita por Eric Nunes. Muito obrigada. Eu não tenho o livro em mãos, porque ele foi enviado por e-mail. E isso, é claro, o fato dele ter me enviado o livro pessoalmente pode afetar um pouco a minha opinião. Eu tava super animada pra ler. Quando eu recebi, eu li em algumas horas, porque eu tava muito animada. Eu fiz anotações à mão, eu tava super animada pra ler, eu fiquei muito feliz. E ok. Vamos começar então. Cartas de Sangue e Outras Histórias de Violência Gratuita é um livro que contém 10 histórias assustadoras. Histórias de abuso, histórias de violência, de assassinato, histórias violentas, né? Como eu quero ser bem específica nessa resenha, eu vou dividi-la em duas partes. Uma parte sem spoilers, só dando uma geral, e uma segunda parte também meio que sem spoilers, mas eu quero falar sobre as histórias uma por uma, mas eu peguei tipo uma frase pra escrever cada história. Só pra você que tá vendo o vídeo ficar com mais vontade ainda de ler, o link que o Eric me passou pra quem quiser comprar o livro vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá então. No geral, eu gostei muito. Na verdade, pra mim, a pior parte do livro foi o gostinho de quero mais que ele me deixou, porque várias das histórias têm um final aberto e são histórias tão curtinhas. Quando acabava, eu ficava tipo, não, mas eu quero mais? Me dá mais informação, me dá mais, sabe? E, pois é, o final de várias das histórias fica pra imaginação do leitor, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de final aberto, só que as histórias são tão rápidas que final aberto em histórias tão curtas é tipo passar fome, assim, dói. Mas tudo bem, são histórias detalhadas, histórias fortes, com informação suficiente pra fazer você sentir que devia haver mais. Enfim, mas eu gostei muito que eu quero falar diretamente com o Eric, mas esse vídeo não é pro Eric. Eu gostei muito que ele não perde tempo tentando descrever cada detalhe dos cenários, dos personagens, fica pra nossa imaginação, o que é ótimo. Eu não costumo gostar nem em livros longos, tipo eu tô lendo um livro do Stephen King, tem mais de 300 páginas. Quando ele começa a descrever os lugares em detalhes, é entediante, não é necessário. Eu sei como é um depósito de lixo, eu sei como é uma igreja, você não precisa descrever cada detalhe de uma igreja, sabe? Esse tipo de coisa. E o Eric não faz isso nesse livro, ele só fala o que é necessário. Você imagina o resto, você já viu uma sala de escritório, você já viu, pelo menos em um filme, você já viu um porão com um banheiro, sabe? Você não precisa de todos os detalhes. É ótimo, gosto muito disso. Bom, mas eu quero mais. É uma coisa que ficou realmente com o que é dito na história. Eu quero mais, eu quero conhecer esses personagens mais. Eu quero saber se a fotógrafa ficou com a brigadiana. Eu quero saber se Bate-Bola matou mais alguém. Eu quero saber mais dessas histórias. E você me dá esses personagens, você teve essas ideias. Agora, eu gostaria, de verdade, que você trabalhasse mais nessas histórias. Eu sei que a minha opinião pode não afetar a sua vida, a sua carreira dessa maneira, mas realmente eu acho que você tem muito potencial para transformar, pelo menos as histórias que têm mais detalhes, porque algumas das suas histórias são bem simples, diretas. Foi isso que aconteceu. Ótimo, não precisa de mais. Só que algumas outras, nesse livro, davam um livro inteiro. E você sabe disso. Eu acredito em você e no seu potencial. As cenas de ação também, em algumas das histórias têm cenas de ação, literalmente cenas de luta. E eu gostei muito disso, tem um ritmo bom. Até as que não são de luta, as que são de uma história que, tipo, você tá resumindo algo que aconteceu por um longo período de tempo. Acho que, sabe? Você resume o que aconteceu por um longo período de tempo. O ritmo é bom. A gente não fica entediado com o que a gente tá lendo. O ritmo é muito bom. E a mesma coisa nas cenas de luta. Coisas que acontecem muito rápido. E que se você lê no ritmo correto, você consegue ver como num filme. O soco acontecendo. A pessoa rola escada abaixo. Depois a pessoa olha pra frente. O assassino tá lá, ela tem que fugir. Você vê as coisas acontecendo num ritmo bom na sua cabeça. Não tem que ficar parando pra ler a página quando você já sabe que aquela cena passou.
Gosto muito disso. Isso é muito bom. Em algumas das histórias eu tive um pouquinho de dificuldade para entender toda a situação no início, por causa da situação elaborada que você resumiu. Então, essas histórias são as que deviam ser mais longas, são as que precisam de mais. Em algumas das histórias eu fiquei um pouco confusa com a situação no início, assim. Como é que eu vou explicar sem dar spoiler, sem mencionar a história em si? As que envolvem mais de uma vítima, as que envolvem um período de tempo um pouquinho mais longo, as que envolvem muitos lugares diferentes, pessoas diferentes, sabe? Essas foram as que eu fiquei mais... Tá, peraí, ele tá falando de quem agora? Ele tá falando daquele cara ou do outro cara? Alguns momentos eu fiquei meio... Quem é esse? Isso aconteceu com fulano ou com fulano, sabe? Então isso podia ser um pouco mais específico. Desculpa, mais uma vez eu quero tentar falar com você, mas esse vídeo não é pra você. Mas em alguns momentos podia ter sido um pouco mais específico. Mas mesmo assim, o potencial é ótimo. O livro é muito bom. As histórias, bem criativas. Então, não todas. Tem uma só que eu fiquei tipo... Isso não é criativo, isso é óbvio. Mas a gente vai chegar lá e eu vou falar sobre ela. No geral, é um livro bem bom, as histórias são boas. Pra quem se assusta facilmente, são histórias boas. Só teve uma que me deixou realmente desconfortável, no geral. O resto são coisas que eu vejo todo dia. Só não vejo de verdade, sabe? Como é um livro, eu não levo tão a sério. Claro que se acontecesse na vida real, eu levaria mais a sério. Mas como é um livro, eu não levo tão a sério. É bem grotesco, é bem violento, tem sangue. Tem luta, tem assassinato, tem tortura nesse livro. Mas eu acho que você consegue ficar mais violento ainda. Sinceramente, na minha opinião, você tem potencial pra ser mais grotesco ainda. Como eu disse, eu acredito em você. Agora, se você que tá assistindo esse vídeo tem interesse em ler essas histórias, ótimo! Se você ainda não tem interesse em ler essas histórias, eu vou descrever uma a uma da minha maneira, sem dar muitos spoilers. E dessa vez eu vou falar diretamente com o Eric. A gente vai criar umas piadas internas aqui no vídeo, ok? Só no caso de você que tá assistindo não estar convencido ainda. A primeira história, Cartas de Sangue, fala sobre uma fotógrafa de cenas de crime que se envolve em um caso onde pessoas com hemofilia são atacadas. E é claro, cartas, você adivinhou, escritas em sangue são deixadas nas cenas. A segunda história, Projétil. Nós temos uma coisa mais poética, mais folclórica até, se você tiver essa ideia na cabeça de que quando você ouve a palavra criatura, você pensa em folclore, sabe? Eu tenho isso. Foi a impressão que eu tive. Até o fim do conto, eu ainda não sabia se aquilo era um ser humano, se era um animal, se era um boitatá, sei lá. Não sei nem se o cara com arma era um homem. Isso é muito bom. Ficou um mistério no ar. Tem uns momentos engraçados também nessa história. Então... top, muito boa. A terceira história é Decisões. Essa foi uma também que eu fiquei curiosa pra saber o final. Eu acho que a culpada é a mulher. Eu acho mesmo. Mas não dá pra saber porque o final é aberto. Mas eu ainda acho que a culpada é a mulher. Quarta história. Terça-feira, a última farra de carnaval antes da quarta-feira de cinzas, e eu precisei pesquisar o que é uma colombina e o que é um bate-bola, já que eu não sou o tipo de pessoa que frequenta o carnaval, eu não sabia o que eram essas coisas. Coisa horrorosa, um bate-bola, que medo, quem é que sai na rua assim? Quem é que tem coragem de sair na rua com gente assim, no meio da rua? Não. Ainda mais depois de ouvir essa história, ainda mais depois de ler essa história, eu não saio mais pro carnaval. Se eu ver uma pessoa com um bate-bola, eu vou embora. Credo, coisa horrorosa. Ok, quinta história, Psique. A mais básica de todas, a mais realista, mínima de todas. O de sempre, sinceramente. A sexta história se chama Soma. E eu vou dizer só uma coisa. Eu sorri quando o cara morreu. Sétima história, Pneuma, foi a que mais mexeu com o meu psicológico. Foi a que mais mexeu comigo, porque é uma coisa que eu tenho muito medo. Até se você que tá assistindo já viu o filme O Homem Invisível, essa história tem uma coisa em comum com a história do Homem Invisível, sabe? Eu acho que você devia fazer um livro inteiro, pelo menos com essa história. Ela tem detalhes suficientes pra você fazer um livro inteiro só com ela. O final é triste, mas também é compreensível, é realista. Muito bom, muito bom. Ok, a oitava história não é uma história de amor, eu devo dizer. Eu concordo, mas eu adorei. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu gosto de ver homem sofrendo. Então, eu gostei dessa história, tá? Perdão.
A nona história, que é Quarto Andar. Nessa história, o seu sotaque fica muito evidente, dá pra ver de onde você vem, tá? O seu sotaque tá bem evidente nessa história. E muito bom. Tirei o chapéu pra ti. A 10ª e última história, Violência Gratuita. Me deixou com aquela sensação de quero mais. Só que eu sei que não tem mais. Essa história é mais, tipo... É aquela história que você lê e você fica realmente... É isso, realmente é isso, é verdade. Não tem mais nada. Pois é. Mas é isso mesmo, pessoal. É isso, entendeu? Se você gostaria de ler esse livro, o link vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada, Eric. Muito obrigada por ter enviado esse livro pra mim. Muito obrigada por ter contado comigo, me dado essa responsabilidade. Eu espero que você tenha gostado das minhas opiniões, da minha resenha sobre o seu livro. Um beijo pra você. Sucesso na sua carreira. Eu sei que você consegue, você tem um potencial incrível. Aí, ideias muito boas. Você consegue... muito mais. Você consegue livros completos e maravilhosos, tenho certeza, ok? E é isso. Muito sucesso pra você. Muito obrigada pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!